falta tempo, quem mais queira fazer requerimento, nós vamos passar para a palavra livre. Primeiro para a cadeira 10. Né? Quero convidar a professora, secretária Gracinha, né, para que venha até a tribuna. E pode ficar à vontade. Liga o microfone aí, por favor, ou isso. Faça um áudio aí. Oi. Agora foi isso, tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento a mesa, na pessoa da nossa presidente Roseli Mesquita, e todos se sintam cumprimentados. Eu fui convocada para estar aqui e falar sobre transporte e retorno às aulas. Então, vamos por parte. Eu não sei se vocês querem através de pergunta, mas eu tenho todos os esclarecimentos aqui. Primeiro, a questão do transporte. É de conhecimento de todos que nós temos um município atípico, né? Nós temos aí hoje quase 2.000 quilômetros que gira o transporte escolar. Nós temos hoje em torno de 84 linhas. Destas 84, 60 inclui o Estado, o restante município. Mas se você for colocar peso, 50% para cada. Então, é um dos motivos, mas não o motivo do retorno, do não retorno. Primeiro, porque para a gente retornar seria 30%, não é isso? Era a demanda da pandemia, 30%, 40%. Se eu tenho uma linha que sai lá da posse, lá eu tenho uma média de 40 alunos. Se eu vou fazer um transporte que eu só posso carregar 30%, significa que eu tenho que pôr 3 a 4 linhas para fazer esse transporte. Então, essa aí é uma demanda. De 84, nós vamos para quase 400 linhas. Então, é inviável. E outra coisa, nós temos também a questão da pandemia. Hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que a gente está aliviados, né? Porque não estamos 100%, né, livres, mas a gente tem uma certa segurança. Graças a Deus a gente tem, né, essa certa segurança. Mas se a gente fosse retornar aula como o Estado retornou, para nós seria muito prejudicial. Como ele retornou 30%, sem o transporte, não oferece respaldo aos alunos que estão em casa. Nós temos os pais que não deixam que os alunos vão. Vocês estão vendo aí na mídia que tem sala de aula com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos e o restante está em casa. Porque hoje, se a gente for retornar, como nós estamos organizando para janeiro, e nós vamos deparar aí com 30% dos pais que não vão montar os filhos. Nós já tivemos pais, em torno de 60%, 70% de pais que pediram que não retornassem os filhos ao dia. Então, tudo isso aí é um dos problemas que a gente teve o carinho, né, de olhar de perto. Apesar de que na mídia diz assim, mas pode aglomerar para uma festa, pode aglomerar para isso. Festa vai quem quer. A escola está ali oferecida e o aluno precisa de ir, né?
outra questão, ela entra dos dois lados, tanto do lado do transporte, quanto do lado do retorno às aulas. Porque o aluno, ele retornando à aula, eu falo isso porque eu conheço a educação. Eu não falo isso assim, aleatório, não. O aluno está aí, ensino remoto, porque nós não estamos comemorando analfabetismo, ignorância, não. O sistema, ele não é 100%, mas 80% é. E todos vocês, se tiverem o capricho, o carinho e procurar nas escolas as aulas, vocês vão poder assistir às aulas ministradas. Todos vocês pode ter esse acesso. Então, se eu retorno um aluno hoje para a sala de aula, o que vai acontecer? Ele vai levar no mínimo 30 dias para readaptar ao sistema. No mínimo. Ele vai perder muito mais do que ele se ele seguir online, como ele está. Aí, quando ele chegar a adaptar o sistema novamente, o ano acabou. Quer dizer, a perda dele foi maior. Então, a gente tem que pesar tudo isso. Acho que o professor, o administrador, ele tem que pesar tudo isso. Nós estamos trabalhando com alunos, com pessoas, com seres humanos. E a educação, hoje em dia, eu sou uma que falo de cadeira. Ela é nota 10? Ele é aquilo que a gente sonha? Também não. Eu sou professora, sonhadora da educação. Eu sonho com escola de qualidade. Sonho com isso. E como nós vamos, eu já reuni vários professores, vários diretores, a minha fala é uma só. Nós vamos investir na educação infantil. Não adianta eu querer construir de cima para baixo. Aquele aluno que já está em 7º, 8º, 9º ano, que já está viciado, né, de forma errada, vai adiantar eu ficar aí pelejando com ele? Não. Eu vou dar o suporte, eu não vou largar de lado. A gente vai dar o suporte, vai tentar fazer com que ele recupere. Mas eu tenho que formar a base. Eu tenho que começar lá na creche. Porque a educação, ela começa dentro de casa. Criança, a partir de 6, 8 meses, ele já sabe o que o pai tem. Ele já sabe o que você está ensinando. E é dali que a gente começa. Começa da creche. Vem os alunos do 3º ano, entra dos jardins 1 e 2. Ele tem que chegar no 1º ano conhecendo letras. E é esse o projeto que nós estamos trabalhando. E se Deus quiser, a partir de janeiro do ano que vem, nós estamos aí, né, trabalhando, seguindo esta meta. Eu espero, nós temos aí, são projetos nossos. Primeiro, nós pegamos as escolas que estão aí para todos verem, né, uma situação, né, quase que tem escola aí que está quase que impossível, né, você ter aula delas. Então, nós vamos fazer a reforma das escolas. Eu acredito que na semana que vem a gente já esteja começando esses trabalhos, né? Já está tudo organizado, já está a parte de licitação, os projetos estão prontos, tudo organizado. Nós estamos trabalhando nisso há muito tempo. Então, estão todos organizados. E nós vamos reformar a escola. Pretendo recomeçar, né, com escolas organizadas, carteiras, com material para lanche, tudo organizadinho. E estamos organizando tudo isso. Está bem preparado, bem caminhado para isso. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui
claro para vocês é sobre a questão. Nós temos aqui, ó, o que nós temos, que nós pegamos em dezembro de 2020, do salário educação. Nós tínhamos 237.373,30. Isto no salário educação. Desmembrar aqui fica mais fácil. Quando a gente fala em números, a gente fala R$4. Eu peguei tudo, base, 30 de setembro, que é o mês fechado. Tudo não fechou. Hoje nós temos 547.071,97. Isso aqui está lá na prefeitura, nas contas, qualquer um tem acesso. Nós temos aqui do Fundeb. O Fundeb é aquele que paga o professor, que muitos alegam até o salário do professor. Hoje o Fundeb assumiu 100% do salário educação. O que nós fizemos? Poderia usar o microfone para que todos pudessem ouvir na transmissão, por favor? Nós usamos hoje 100% do Fundeb. Nós pegamos os 25% e estamos aplicando, vão ser aplicados nas reformas das escolas. Então vai ser gasto, eu acredito que até mais do que isso. Então, quando nós pegamos o Fundeb, nós pegamos com 448.318,87. Pago o salário de setembro, nós temos lá, dia 30 de setembro, ficou 1.124.768,69. Esta 30 de setembro. Nós temos aqui o transporte federal, porque essa verba do transporte, toda ela está lá, né? Então, nós pegamos com 88.382,65. Hoje, nós temos 131.422,99. E temos aqui também a última verba, que é a verba da merenda. Na merenda tinha 47.910,07. Hoje, nós temos 109.666,46. Então, estas são as contas da educação. Certo? Então, todas elas, na verba do transporte, ela está intacta. Nós nunca retiramos um centavo. E nós temos aqui o transporte estadual, que tinha 897,89. Hoje nós temos 1.091.933,85. Então eu gostaria de deixar bem claro que parece assim, não retorno aula, mas o dinheiro está sendo gasto, sendo desviado. Ainda gostaria de deixar mais uma ressalva. Acho que essa aqui, eu já falei.
para vocês. Eu gostaria de deixar mais uma ressalva. A terceira, a quarta e quinta parcela do Estado não foi repassada. O Estado cancelou. Por que o Estado cancelou? Porque era 45 mil. Se a gente fosse fazer o transporte normal, hoje ele não vai sair por menos de 600, 700 mil. Então isso aí é irrisório. A gente sabe que é 50%. Então nós estamos trabalhando, eu tenho aqui as linhas, o que a gente transporta para o estado dessas 60 linhas, quase, dá uma média de quase 500 mil quilômetros, 50 mil quilômetros que a gente pega a mais pelo estado, pelo município, certo? Que a gente aparta. Então, o estado hoje é um peso morto no município. Nós estamos, então, essa semana devemos retornar a Goiânia e pleiteando 50%. Então, nós vamos arcar com 50%, o Estado 50%. Porque não justifica, se eu tenho 10 alunos numa rota, se vem um do Estado, não importa se é um, se é 2, se é 10, a distância é a mesma, a quilometragem é a mesma. Ou vice-versa, né? Porque nós temos também o inverso, que vem quase só do Estado e às vezes 1, 2 do município. Então, o próprio Estado reconhece, né, essa falha. Então, a gente está pleiteando isso aí, né? Agora, vamos ao retorno. O retorno às aulas está previsto para janeiro. Eu volto lá a afirmar aquilo que eu falei para vocês antes, né? Que nós temos demanda de pais, né? Nós temos a questão da aprendizagem, nós temos também um fator que é muito importante, que é o fator da vacina, e que graças a Deus agora nós estamos quase todos vacinados. E as escolas também, porque não seria justo a gente retornar, né, com as escolas do jeito que estavam. Então, isso aí, e eu tenho tudo aqui também, se alguém quiser ver, ou se quiser, tem acesso na prefeitura, procure o Pedro, tudo isso aqui é livre. Qualquer um pode chegar e pedir e tem acesso a essas contas. Eu só queria, assim, deixar bem claro que não existe nada que está sendo feito que não é em torno do aluno. A gente trabalha para as escolas, nós estamos lá na Secretaria de Educação, a gente vive escola o dia todo. Nós estamos em contato com as escolas, em contato com os pais, em contato com os professores e sempre monitorando tudo. Então, nada está solto, nada está alheio, tá? Então, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui também para vocês. Secretária, antes de passar a palavra para o Najib, que foi o que convocou a senhora, e para os demais vereadores que quiserem fazer uso da palavra, eu queria só duas perguntinhas. Questão da merenda. Está comprando a merenda escolar, que a gente sabe, dos kits, né, que estão entregando aos alunos. Aí mesmo entregando o kit, só tem um valor em conta? Tem valor, esse valor que a senhora colocou? Tem em conta. Pois é, assim mesmo estando comprando esses kits, E está sobrando da está merenda? Sobrando. É porque, não sendo só os kits, o valor não chega ao limite máximo e entra também aquilo que eu falei para vocês, é o salário do Estado, a repasse do Estado. Aquilo ali é uma parcela que ela vem para completar. Porque quando surge a merenda mesmo, aí entra a carne, entra o óleo, entra o gás, tudo, né? Entendi. Aí é o lanche, certo? Entendi. E o kit você dá aquilo que é básico. E aquilo que não é o básico, ele fica esse capital na reserva.
ele é licitado, né, é feito através de uma licitação pública com pregão. Aí nós tivemos 2 empresas que ganhou. Uma nos deu muito problema. Não, uma é de Brasília e a outra é de Aparecida de Goiânia, porque o pregão é nacional. Não tem controle, seria o ideal que fosse daqui. Então nós tivemos vários problemas, mas graças a Deus todos hoje estão sanados, né? A empresa que nos deu problema, a gente já tirou, já enviamos uma carta, já cancelamos e tudo, já foi feita a troca de alguns produtos, né? E esse dinheiro, à medida que parece assim, mas vai começar a merenda, só isso aí, que também é irrisório, né, para a gente pensar na merenda. Mas à medida que você consome, o dinheiro vai caindo imediatamente, sabe? Onde tira, ele recorta. A outra questão que a senhora coloca, que as aulas vão iniciar, se Deus quiser, né? Nós temos um calendário pronto. Se a gente for seguir o estado, que nós vamos, vai depender da questão do transporte, a aula começa dia 20, semana pedagógica, dia 17 de janeiro. Se as aulas for seguir o calendário nosso, ela começa dia 24 e o calendário, e a semana pedagógica, dia 17. Nós vamos fazer 5 dias de semana pedagógica para trabalhar junto com a equipe da saúde, fazer um treinamento com todos os professores e pais, para a gente estar bem ciente. Nós temos que fazer essa conscientização até na licitação do transporte, porque o motorista ele vai ter que, ao pegar o aluno lá na casa, ele vai ter com álcool e também aferir a temperatura da criança. Qualquer coisa diferente, ele já fica em casa e não vai para a escola. Então, tudo isso nós vamos fazer esse treinamento nessa primeira semana. Então, nós temos 20 ou 24 de janeiro. Se Deus quiser e nos abençoar, nós estaremos com aulas presenciais. A outra era a respeito da licitação do transporte. Eu sei a dor de cabeça que é uma licitação e nós tivemos um problema muito sério na gestão anterior, quando uma empresa de fora venceu a licitação e quando foi para começar não tinha carro, não tinha a menor estrutura, né, para atender a nossa demanda aqui, que a senhora já colocou, que é bem diferenciada dos demais municípios. Né? Essa licitação já está encaminhada? Já está em andamento. Sim. Já está em andamento. Ótimo. Vai ser através do pregão, a mesma coisa, mas já foi feita a visita a 3 empresas que trabalham mais direto aqui, porque não adianta se abrir para empresas de longe, porque é isso que acontece. Eles ganham, mas eles não têm carro, né, para colocar, não resolve nada. E traz motoristas de fora, que os pais não confiam para colocar, então vão carregar crianças, né? Tá certo, então agradeço desde já a presença da senhora e passo a palavra primeiro para o vereador Najib e depois os demais vereadores. Ulisses, Flávio. Certo. Com a palavra o vereador Najib. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Primeiramente, obrigado por comparecer a essa casa. Está dando algumas respostas, alguns esclarecimentos. A senhora falou sobre o transporte, né, que continua sendo inviável, né, que foi uma das, talvez, não volta às aulas. Gestão passada, com a economia do transporte, conseguiu comprar 3 carros, se eu não me engano. 3 vans. 3 vans. Que será usada no transporte esse ano. Hoje elas estão sendo usadas para outros benefícios, né? Que a gente já viu algumas vezes na zona rural aí, né? Levando pessoas. E eu queria te perguntar se essas vans podem ser usadas para esse fim que eles estão sendo usadas, não sendo para o transporte escolar, e se com a economia que vocês fizeram sobre o transporte escolar, se vocês têm alguma programação para comprar algum carro voltado para transporte escolar, né? A senhora falou que já está sendo programada a licitação do transporte,
Gostaria de saber se já tem data. A data marcada do pregão ainda não. Mas A já gente está está aí a previsão 2 é para meses, início, é início de novembro. Quando eu vi a senhora algum tempo atrás, ia ser em setembro. A gente está no final de outubro e ainda não temos essa data. Vai ser início de novembro, provavelmente início de novembro, que já vai marcar. Agora, quanto ao transporte, ele é um transporte escolar. E como todo transporte, nós vivemos de emergência e de socorro. E o transporte escolar, o que é o transporte escolar, às vezes ele está sendo muito usado na saúde e na ação social, transportando pessoas doentes. Porque não justifica. Você tem um carro, você administra um cargo, você tem um carro, existe uma parceria sua, que tem uma pessoa passando mal, precisa de um transporte, eu não posso guardar a chave. Eu vi elas várias vezes na zona rural, levando para o mutirão. Não tem nada a ver com ação social, muito menos transportante doente. Mas elas Foi transportada para fazer serviços gerais, sendo que tem carros lá na secretaria com condições voltadas para isso, né? No caso que essas vans são novas, quando for para transportar alunos, elas já não vão estar novas mais. Uma vez elas rodando para Goiânia, para levar doentes, ou pessoas necessitadas com ação social, igual a senhora disse, levar para fazer mundial, enfim, várias outras coisas, todo mundo entende. Mas assim, eu acho que a população não está gostando de ver o ônibus escolar, essas vans novas sendo transportadas. Muitas vezes, essas vans estão indo para Goiânia com uma pessoa só, sendo que tem carro na ação social, né? E na prefeitura que poderia muito bem estar levando essas pessoas para o transporte. Você não concorda comigo nisso? Não, tem em certas partes, eu até acho que você está certo. Mas ela está aí para ser usada. Elas estão aí para ajudar a administração. Certo? É isso que eu tenho a te responder sobre ela. Agora, sobre linhas de ônibus e transporte da escola, como vai ser feito? Se tiver mais alguma pergunta, estou pronto a te responder. Vamos falar sobre a reforma das escolas. Hoje, dia 19 de outubro, a gente teve aí 10 meses e 19 dias para fazer essa reforma que não está tendo aula presencial. A senhora disse que ainda vai fazer uma licitação para fazer a reforma dessas escolas. A senhora acha que dará tempo de fazer essa reforma, essa licitação, e não atrapalhar a volta às aulas no dia 20 de janeiro de 2022? Se já tem data também para essa licitação de reforma das escolas. E aproveitando o gancho, foi adquirido alguns ar-condicionados na gestão passada. Foi instalado alguns e outros estão encostados, né? Não era o porquê, mas assim, a senhora acha que não deveria já ter instalado esses ar-condicionados para facilitar essa próxima reforma que terá que ser feita nas escolas, como a senhora disse? Nossa, eu vou te responder com o maior prazer do mundo a questão dos ar-condicionados. Eu tenho maior Não, primeiro eu quero a resposta sobre a reforma. Não, sobre a licitação, e aí a senhora pode prosseguir junto com a resposta do ar-condicionado. A licitação, os projetos já estão todos organizados, são 5 empresas, em tempo hábil as escolas vão estar prontas para atender todos. Então não haverá licitação, se já tem 5 empresas já prontas para fazer. A senhora disse que seria fazer a licitação, então a licitação já está feita. Vão entrar 5 empresas. Vão entrar para trabalhar 5 empresas. Não, peraí. Então, elas não vão fazer parte da licitação? Todas vão. Nós vamos contratar. Mas é uma só que pode participar, que é ganhadora. Nós temos 13 escolas, 13. Você tá, eu vim aqui, quero deixar bem claro, eu vim aqui para falar sobre eu só queria dizer aqui, alertar, que aqui não é CPI, e nem essa batina da secretária. Apenas a secretária veio aqui
para esclarecer sobre os inícios Eu só das estou aulas. perguntando, não é CPI, eu só estou perguntando. Mas o Pronto. tom que você está usando com a secretária, Não, eu acho desrespeito com ela. não é Acho desrespeito. sim. Me desculpe Acho se a sim. senhora está levando, pensando nesse caso. Não, eu só estou perguntando. A senhora falou que tem 5 que já vai participar. Nós temos 13 escolas. 13. Então, para cada escola, eu posso ter uma empresa. Eu não sei se você tem consciência disso. Não, tudo bem. Eu vou Agora ter a senhora que tá tocar em explicando. miúdos aqui também. Não precisa, só Certo. explicar a gente que a senhora está falando. Agora, eu quero deixar bem claro a questão dos ar-condicionado. Nós pegamos as escolas cheinhas de ar-condicionado guardado, mas as escolas não tem como. Tem escola que até a parede está rachada. A parte elétrica não comporta um ar-condicionado. Quando chove, as escolas viram a verdadeira cascata. Eu vou colocar um ar-condicionado dentro dela, seria uma irresponsabilidade muito grande minha, de colocar ele lá dentro para molhar, para não ter como funcionar. Então, eu gostaria de deixar bem claro isso aí. E outra coisa, nós tivemos 4 anos para pegar essas escolas arrumadinhas. Teve um ano parado. E pegamos elas sucateadas. É isso que eu estou tentando fazer. Mas eu volto a te falar. Eu, até hoje, por a gente estar online, nós investimos intensamente na educação. Porque é um sistema diferenciado. Está difícil para os professores, demais. Está difícil para a gente, demais. É uma coisa diferente, é uma coisa moderna. Antes de pensar em jogar o ar lá dentro da sala de aula, não, vamos jogar ele aí, se ele molhou, não vai ter como ligar, nós vamos pensar em atender o aluno. Certo? Não, concordo com a senhora. Então foi isso aí que a gente fez e que eu fiz até hoje, com o maior prazer. E volto a te afirmar, eu defendo a educação. E acho que todos deveriam defender, deveriam lutar junto com a gente, com unhas e dentes, porque quem passou pela educação, quem formou, quem tem uma graduação, sabe muito bem o que é ser um professor, o que é ser um educador. Certo? Então eu queria deixar bem claro isso. Certo. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, gente, sobre as creches. Muitas mães me procuraram sobre as creches. Como vai funcionar? Qual é o cronograma? Sabendo que a gente tem uma creche que está pronta, né? Eu não... a senhora viu eu fazendo o sinal, né? Que foi apresentada como pronta. Eu, particularmente, nunca tive lá, né? Por isso que eu vou perguntar para a senhora, não vou afirmar nada. Eu só queria saber a programação de volta para essas creches. Talvez sendo aqui no município, são coisas que não precisam de transporte, são onde os pais levam suas próprias crianças. Se tem alguma possibilidade de estar voltando, talvez com um número reduzido, ainda esse ano, ou qual é a programação delas, se elas também passarão por algum tipo de reforma, porque isso é uma demanda das mães. E muitas também me procuraram sobre a creche lá do Santa Maria. E a gente já até conversou sobre isso, mas parece que veio verba, não veio verba. Enfim, tem alguma luta para que possa recomeçar aquela obra, porque elas falam, uma mãe que está lá, por exemplo, se ela tem que trabalhar aqui para o lado de baixo, aqui, vamos supor, o Mercecampo, aqui embaixo, o Bolão, elas têm que subir, ir lá em cima, deixar a criança, depois voltar, depois fazer o mesmo trajeto. E se ela mora lá no Santa Maria, fica difícil esse trajeto. Muitas delas não têm carro, às vezes leva empurrando no carrinho, ou leva no colo, né? Eu só gostaria de saber sobre essas creches, esses detalhes, se a senhora pode explanar para a nossa população, para as mães. Como eu disse aqui anterior, eu quero começar pelas creches, foi isso? Uhum. E nós temos projeto. Agora eu gostaria de te convidar, antes de mexer lá na creche, convidar a conhecer ela como ela está. Certo? Eu gostaria que você
me procure, eu vou lá com você, te apresento a creche todinha, como ela está, porque ela vai ter que mexer, goteira, os trem nós tivemos que amontoar tudo, nós temos parede lá que está toda danificada, reboco tudo caindo, mas te levo lá para ver. Agora, o retorno é tudo em janeiro. Nós vamos organizar tudo para janeiro, certo? A gente tem projetos. Primeiro, a creche do Santa Maria. O Felipe está lutando para terminar. Porque nós temos que ter um em cada região. Nós estamos pleiteando, e graças a Deus, o deputado federal esteve aí, e nós ganhamos a escola século XXI por Guilhermina. E muito em breve estamos começando. Vai ser uma escola linda, em torno de 4 milhões, uma escola completa. Né? Já está o terreno demarcado, está tudo prontinho. Mas a escola lá também, até acontecer, ela vai sofrer uma reforma, vai ter aquela emenda do terreno. E vamos aumentar algumas salas de aula, sala de professor que não tem. No futuro, aquilo ali vai se transformar em creche também. Tá? Então, onde é o Guilhermina? Porque aí, no caso, a gente vai ter uma creche para cada setor. Por enquanto, nós vamos fazer a distribuição na creche nova. Sobrou demanda, continua na creche que está. Terminou a outra, a gente faz a divisão. Então, é isso que a gente vai depender da demanda. Hoje nós temos 120 alunos na creche, né? E vai depender da demanda. Comporta esses 120 A de cá? Não. Aí, a hora que começar, a ideia seria deixar os pequenininhos de cá, os maiorzinhos de lá. nova comporta mais ou menos quantas crianças? Ela foi feita para, o projeto dela fala que é 60, mas 90 ela está 90. Secretária, a senhora falando assim do Guilhermina, veio uma coisa na minha cabeça, não sei se é possível. Lá onde era Guilhermina, lá no Boa Vista, lá não teria Francelino, né? Francelino. Não teria condição de se tornar lá em creche, porque tem todas as instalações, sala de aula, não sei, talvez relocasse a Secretaria de Educação. Isso aí já foi pleiteado. É uma coisa que está sendo discutida. De tirar a saúde, levar para onde é a creche hoje e ir para lá a creche. Então isso aí é uma coisa que está sendo pleiteada. Vai depender da construção da outra. Que se for uma coisa rápida, não vai ter esse transtorno. Se não for, aí... Mas esse assunto é em pauta. Então, muito bem. Está contente, vereador? Então, passa a palavra para o vereador Ulisses. Obrigado, senhora presidente. Cumprimentar novamente a nossa secretária de Educação, Maria das Graças, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo a Secretaria de Educação, juntamente com a professora Marlene, que se faz aqui presente. Eu sou testemunho, secretária, do quanto vocês trabalham diuturnamente para manter a nossa educação a nível municipal como uma educação digna e de qualidade, que tem levado conhecimento, mesmo no período da pandemia. A gente fica, a maioria das pessoas ficam contentes com essa notícia da volta às aulas presenciais, mas eu não poderia de render as minhas homenagens a esse período que tem passado e que vocês têm se desdobrado. Meu pai é prova disso, todos os dias, para estar levando a educação de qualidade aos 4 cantos do município. Em relação a essa divergência que está tendo entre o Estado e o município a nível de transporte escolar, eu também gostaria de deixar registrado que eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar a um consenso. Eu fui prova viva da intimidade que a senhora tem com a nossa secretária de Educação, Fátima Gavioli, e eu tenho certeza que durante as próximas tratativas aí, o nosso prefeito Felipe Dias, com certeza,
vocês conseguirão chegar no denominador comum. Eu gostaria, secretária, aproveitar a oportunidade que a senhora gentilmente aceitou o convite de estar vindo nessa casa, de lhe perguntar a respeito das reformas das escolas municipais, são 13, né? Essas escolas, dentre essas 13, está programada a reforma da escola do Montes Claros também? E a segunda pergunta, se tem previsão de retorno ou algum estudo técnico para estar retornando as aulas de forma presencial ali naquele povoado. Nós vamos lá no Montes Claros, está previsto, a reforma vai até lá, é uma das escolas que está mais bem estruturada da zona rural, uma escola boa, bem feita, e ela já vai também sofrer todas as alterações das outras. Lá nós vamos colocar ar-condicionado, vai faltar muitos, vai faltar, me parece, 58. Porque dessa compra esqueceram que tem o Rio do Peixe, esqueceram da Cachoeira, esqueceram do Montes Claros, né? Firmeza, só 50%. Lá em Teixeira, só uma pequena parte. Então, foi muitas escolas, ficou assim meio esquecido. E aí, faltam, me parece, 58, que a gente vai ter que comprar para completar. Mas lá nós pretendemos retornar só com a primeira fase, porque os pais veio procurar, são crianças pequenas, que vinham de longe, para Montes Claros, de lá faziam um segundo transporte para Corumbajuba. Tinha criança que saía 5 horas e chegava 2 horas da tarde. Uma criança de 4, 5 anos é muito pesado. Foi aí que a gente achou por bem que a gente deveria reabrir só a primeira fase, porque a segunda fase é inviável. O mesmo, nós temos a escola do Rio do Peixe, que é uma quantidade mínima de aluno, que provavelmente a gente também irá funcionar primeira fase e segunda fase será no Teixeira. Porque pelo número reduzido, porque se você for analisar, você pagar 8 professores para dar aula para 1, 2 alunos, é difícil, né? Não tem como. Tem alguma escola? Senhora presidente, Só um minutinho, deixa eu eu lhes terminar. tenho mais perguntas. Depois, Secretária, parabéns pelo trabalho. Eu sou prova viva, estive andando na região do Montes Claros e a maior reclamação dos pais era em relação a essa primeira fase. Que os alunos eram muito pequenos, né, e tiveram essa escola lá fechada durante a gestão passada. Então fica aqui os meus parabéns aí pela iniciativa de estar fazendo esse estudo e de estar honrando esse compromisso que é retornar as atividades ali naquele prédio público que é um dos melhores do nosso município e estava abandonado. Eu gostaria de fazer minha última pergunta, senhora secretária, a respeito dessas reformas, a previsão da licitação é em novembro e a previsão do início dessas reformas também em novembro ou ficará para dezembro? Olha, segundo o projetista, essa semana ele já traz para o processo licitatório. Essa semana está terminando. A única coisa que estava complicando mais é o teto lá do Francelino, porque ele foi sendo puxado, engambiarra em cima da outra e cedeu. Agora, todo jeito, todo estudo que faz, ele não tem como ser da mesma maneira. Então, ele vai ter que mudar o tipo do telhado, certo? Para ter como aproveitar. Mas as telhas de lá não tem como aproveitar nada. Estão todas tortas, quebradas, né? Então, ali está difícil. Então, o que viabilizou muito tempo foi isso aí, que teve que fazer um estudo diferenciado. Mas, graças a Deus, eu acho que ontem à noite eles conseguiram fechar tudo, tá? Tudo organizado. Com a palavra o vereador Flávio, depois João Lucas, Oswaldo e doutor Vitor. Gostaria de cumprimentar a senhora mais uma vez, né, senhora secretária? Apesar que os nossos colegas aí já fizeram várias perguntas, mas aí às vezes ficam algumas indagações. A questão das reformas, senhora, eu vi aí, presenciei na gestão passada,
onde fizeram várias comemorações, inaugurando reforma de escolas, e hoje eu ouço vocês falar que vão reformá-las. Eu gostaria de saber dessas 13 escolas, quais são as delas que serão reformadas, né? Porque se foi reformado, o que aconteceu, a gente tem que saber, porque eu acho que dinheiro público, né, não é brincadeira, não é dinheiro para jogar pro ralo, não. Então, esse é meu questionamento, sabe, de saber o porquê reformá-las novamente. E não só reformá-las novamente, o porquê deixou, né, para bem no final aí, dessa volta às aulas, para poder reformá-la. Agora a gente tem aí pouco menos de 90 dias, né, ou mais de 90 dias, deixou para bem no final, para reformar essas escolas, ou por que não reformá-las antes? A senhora sabe que eu lhe procurei no começo do mandato, que eu tenho um sonho de ver aquela escola lá do Santa Luzia. O pessoal não sabe, mas eu já morei no Santa Luzia, morei ali no Nossa Senhora de Fátima, no Cinelândia. Então eu convivi, eu vi aquilo ali. Então eu tenho um sonho de ver aquela escola arrumada, com brinquedos para as crianças. A senhora sabe disso. Eu corri atrás de documentação para provar que aquele terreno do fundo era da prefeitura, para poder ampliar aquela escola. Então esses são os meus questionamentos, né? Por que não fizeram antes e deixaram agora para o finalzinho aí, para fazer em cima, para chegar lá na frente e falar não foi terminado e agora não podemos voltar às aulas, né? A gente pensa assim. E nós como vereador, senhora secretária, eu acho que a senhora também é cobrada quanto a gente. O pessoal não vai diretamente ao prefeito, mas ele vai diretamente ao vereador, vai direto ao secretário, a diretora da escola está lá de frente com as mães. Então a gente é bastante questionado. Então esse é o motivo do vereador hoje convocar a presença da senhora. Eu te explico direitinho. Primeiro eu te faço um convite, antes de começar, para conhecer todas elas. Principalmente Cachoeira e Firmeza. Rio do Peixe, eu nem falo, que se você gostaria que fosse, dessas escolas que estão aí, que a única coisa que foi feita, passou uma tinta por fora, nem por dentro não passou, nenhuma goteira não tirou. Agora, o atraso da reforma, porque a gente tinha que viabilizar verbas. Os primeiros semestres, nós não tínhamos como arcar, porque nós não podíamos assumir 100% do Fundeb. No segundo semestre, nós já podíamos fazer isso, gastar os nossos 25%, ou 28%, ou 30%, todo mundo sabe que nós temos esse direito. E foi onde nós resolvemos investir nas escolas. Foi por isso da reforma. Mas elas não vão atrapalhar o início das aulas. Isto eu deixo claro para todos, certo? Não vai afetar em nada. Nós vamos fazer a reforma, nós vamos pleitear tudo. E como eu volto a repetir, eu tinha que acudir os professores e a educação, porque era a parte primordial. Não adianta eu pôr prédios lindos, tudo muito bonito, um ar-condicionado lá dentro, e o professor não ter como estrutura para trabalhar. Eu entrei, nós tínhamos um quadro de mais de 40 professores que eram contratos. Quando eu entrei, o Ministério, fui conversar, eu tenho aqui a presidente do conselho, que estava junto comigo, nós pedimos uma audiência com o promotor, e ele usou a expressão, pôs até o narizinho vermelho, me fizeram de palhaço. Ele usou essa expressão para a gente, certo? E enquanto não resolver a questão da aprendizagem, nós não temos como liberar contrato. Eu precisava de no mínimo 40 professores. Aí houve questionamento, por que juntou? Aí o que eu fiz? Reuni os funcionários e nós aglomeramos as aulas. Então o professor, por ser online,
ele pode trabalhar aqui de manhã e lá em Buritizinho à tarde, porque eles estão online, certo? Então, eu tinha como fazer isso pelo sistema. Eu tinha como fazer isso para ter professor de qualidade e dar melhor respaldo às nossas aulas. Então, isso é que foi feito. Então, muitos falam, aglomerou o professor, houve, né? Então, e tem vários questionamentos. Mas esses questionamentos foram estudados, certo? Foram dias e dias ali fazendo conta, sentado, isso aqui fecha, isso aqui não fecha. Esse professor pode me ajudar? Ligava para ele, professor, eu preciso de um professor na sua área para resolver esse problema para mim em tal lugar. Não, professor, pode deixar que eu vou te ajudar. Eu tenho professor que estendeu a carga horária além do que ele recebe. Ele dá mais 1, 2, 3, 4 aulas. Porque são, por exemplo, se eu pego uma disciplina de língua portuguesa, são 5 aulas. Eu preciso de uma, as outras 4 vêm de graça. Mas tem, todos nós estamos unidos no mesmo propósito. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta para a senhora, senão vai estender, tem uns novos colegas aí que querem perguntar. Eu gostaria de saber a questão de alguns profissionais que estão em desvio da função, né? Eu queria saber se não vai gerar algum transtorno para a pasta. Nós temos poucos funcionários em desvio de função. Esses desvios de função foi para a gente conseguir completar o cargo. Agora nós vamos fazer o processo seletivo, aí nós vamos, porque para retornar, nós temos que fazer contrato. Então, o professor que está aqui, ele não tem como trabalhar na zona rural, dependendo do horário. Buritizinho e Corumbajuba são lotados de lá. E nós temos professor daqui que trabalha lá. Certo? Se eu não me engano, o professor João Lucas está na Cachoeira, né? Sim. Então, isso aí para você ver. Então, nós temos esses E esse desvio, desvios. senhora secretária, ele é legal? Hã? Esse desvio é legal? Não é legal se eu tivesse o quadro completo de funcionário. Se eu tivesse o quadro completo, eu não poderia fazer isso. Agora, no remanejamento, que entra o processo seletivo, que entra os funcionários, todos cairão dentro das suas pastas, das suas funções. Todos. Esse ano estamos trabalhando um ano atípico. Como eu disse, nós temos um município atípico e nós estamos trabalhando assim. Senhora secretária, algumas das minhas perguntas aqui são perguntas questionadas pela população. A secretária vai estar lá e você pergunta isso, então eu estou perguntando, são coisas que o povo pede, né? E é bom que a senhora também tenha o seu direito de resposta, né? De mostrar para a população o que a senhora está fazendo aí para a educação. E a senhora não cumprindo, né? A senhora vai ser questionada. Mas é isso aí, eu peço a Deus que dê tudo certo. Eu estou torcendo para a volta às aulas. Eu desconcordo da senhora naquela questão da senhora falar que hoje 60% das mães não querem a volta às aulas. Eu concordaria com a senhora há uns meses atrás. Hoje, exatamente, eu ia falar em torno hoje de 90% hoje das mães querem a volta às aulas. Então, a gente tem que defender essa volta às aulas, né? E eu defendo hoje, vou defender. Vou pedir a Deus para que a senhora cumpra com tudo que a senhora disse aqui, que dê tudo certo, não vou torcer contra de forma alguma, tá? Para poder cobrar da senhora lá na frente, tá bom? Se Deus quiser, você não vai ter que cobrar. Eu gostaria até de fazer uma outra ressalva. Deixa eu só terminar, só mais uma perguntinha. Essa questão das aulas online, que a senhora tem dito aí, que eu vejo que o professor está se matando, né, online, eles falam que é muito mais complicado, e quem sou eu para falar que não é, porque são eles que estão lá, é mais difícil, eu tenho certeza que é mais difícil. Às vezes um aluno liga o telefone lá, às vezes ele não está lá nem presente, não sei como é que funciona. A senhora tem dado algum tipo de suporte àquelas famílias que não têm condições de ter internet em casa? Olha, isso aí é feito praticamente a semana toda. O Zé Pedro, a função dele pega aquele carro, pega as tarefas dos alunos aqui,
vai, leva nas escolas, vai atrás de aluno, vai atrás de pai, traz a tarefa, o retorno para as escolas. Isso é feito a semana toda. Você chegar lá na educação agora, você vai topar uma pia de tarefa que vai sair daqui amanhã às 7 horas da manhã. Certo? O aluno não vem, o diretor liga, e aí como que faz? Ele sai. Aquele que não está presencial? Hã? Aquele que não está online? Aquele que não está online, a tarefa vai até a casa dele, falei aqui agora, ela eleva e ele vai, numa semana ele leva, ele traz o retorno, ele leva, ele traz retorno. Toda quarta e quinta-feira é dia de levar e trazer retorno. Aquele aluno que às vezes deixa de devolver, sai, pega o diretor, vai na casa, às vezes a gente vai em casa de 5, 6 alunos, às vezes por dia. É feito isso na zona rural. Então eu falo que o trabalho da gente está sendo muito maior, né, do que seria se fosse presencial. A correria é muito maior. Eu queria fazer só uma ressalva, voltar lá naquela questão que eu falei sobre os professores, os contratos que a gente vai ter que fazer. E eu sei que quando fizer esses contratos, vai surgir outra pergunta. E aí, vai aumentar a folha? Porque nós vamos ter que contratar aí no mínimo 30 professores. Por baixo. Aí vai aumentar a folha? Às vezes ela pode até diminuir. Porque o professor, ele vai entrar em regime de contrato. O salário dele é base. Aquele que está substituindo é professor, tem fim de carreira, com títulos, com acessos de cargo e recebe de acordo com a sua função, a sua graduação. Aquele que entra, ele entra em início de carreira, o salário base. Eu acredito que possa até diminuir, certo? Então são contas que a gente já tem ela na ponta do lápis, certo? E qualquer matemático pode fazer também, vai detectar isso aí, tá? Gostaria só de agradecer, né, a senhora pela vinda aqui na Câmara, dar esclarecimentos. E quando algum vereador, né, senhora presidente, convocar algum secretário que vem, faça que nem a nova secretária, né, vem aqui dar esclarecimento não só para o povo, como para a gente, né. Importante. Então, passo a palavra para o vereador João Lucas. Senhor presidente, nosso colega vereador, nosso secretário de Educação, também gostaria de estar parabenizando pelo trabalho que ele vem fazendo na frente da educação, um período realmente crítico, esse período sem as aulas presenciais, mas a gente tem observado que a Secretaria de Educação vem comandando muito bem esse período. E com certeza, se Deus quiser, a partir de janeiro, também com as aulas presenciais, ficará de forma um ensino excelente, tenho certeza disso. Também gostaria, senhora secretária, quando a senhora fala a questão de 50% Estado e município, eu acho isso mais do que justo. Pelo fato seguinte, o município hoje, ele paga para transportar alunos da rede estadual, porém o repasse do Fundeb desses alunos vai para o Estado e não para o município. Né? E lembrando também de uma questão aqui, quando nós falamos em termos de custeio de transporte escolar, nós vimos aí recurso do Estado, que é mínimo, e que grande parte do recurso ele é custeado pelo município, pelos cofres públicos do município. Não, às vezes tem a questão de falar, tem dinheiro para transporte, tem, o Estado passa o repasse, o Estado. Agora, do município, o transporte do município ele é bancado pelos cofres públicos do município. Nós temos que ter noção a respeito disso. Né? Então, senhora secretária, também gostaria aqui, eu fiz aqui um requerimento nessa casa, agradecendo a senhora e também o prefeito municipal a concessão do acesso de carga e titularidade dos professores, que vinha muitos anos precisando desse acesso e titularidade. Com o reconhecimento ao professor, foi feito isso por parte da senhora e também por parte do prefeito, que foram 42 acessos de cargos e titularidade 40 títulos
concedidos aos professores, mais do que merecidos, mas também é necessário que houvesse consenso dos gestores para que isso ocorresse. Então, gostaria de agradecer a presença da senhora e, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho com que vem fazendo diante ali da Secretaria Municipal de Educação e também parabenizar cada professor, que não está sendo realmente fácil lidar com esse período de pandemia, com as aulas online. Além das aulas online, vereador Flávio, o professor também elabora as questões, explicando todo aquele conteúdo para que o aluno faça em casa aqueles que não estão participando das aulas online. Então, o professor realmente está trabalhando, assim como a secretária de Educação. Também gostaria de parabenizar, Marlene, o seu trabalho aí junto, gerindo aí, dirigindo, presidindo o Conselho Municipal de Educação. Várias decisões já foram tomadas ali e decisões realmente corretas. Viu? Então, mais uma vez, agradecer a presença e parabenizar pelo trabalho. Eu agradeço, João. E falando dos acessos, olha, eu peguei acesso de cargo, titularidade de 2011. Para você ver um professor tirar do seu salário, estudar, graduar, pós, e depois ficar com aquilo guardado ali 10 anos. Eu não acho justo. Então, a primeira coisa, quando eu fui convidada para ser a secretária de Educação, eu deixei bem claro, Felipe, nós vamos trabalhar para o professor. Eu sei o quanto um professor sofre numa sala de aula, tentando fazer aluno aprender aquele que não quer, né? Às vezes ele é até desacatado, né? E hoje eu falo que o professor está trabalhando sábado, domingo, à noite, feriado, ele não tem dia, porque o aluno está lá na zona rural ajudando o pai a tirar leite, hora 10, é o horário da aula dele. Quando dá 6h30, 7 horas, ele chega em casa e chama o professor. E o professor vai atender ele naquela aula. Uma aula quase que particular. Mas isso tudo está acontecendo. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, né? Então, tudo isso acontece. É no sábado, é no domingo que eles aproveitam para tirar as dúvidas, né? E o professor nunca nega. Ele está ali sempre presente, sempre atento, a atender na hora certa. Então, por isso que eu falo que esses títulos, essas titularidades, esses acessos, foi mais do que merecido, tá? Eu lutei, foi quase um mês que a gente ficou em cima disso aí, e calados, não deixamos vazar para não ter contratempos, e graças a Deus a gente conseguiu no dia e na hora certa aquilo que o professor precisa e merece, tá? Com a palavra, o vereador Oswaldo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ilustres vereadores. Boa tarde, secretária Gracinha, professora Marlene, minha amiga Nilda e os que estão aqui trabalham aqui na casa. Primeiramente, secretária, eu quero parabenizar a senhora pelo belíssimo trabalho e pela explicação que a senhora deu aqui para nós. Eu abri mais minha cabeça, vi os pontos, a senhora explicou direitinho sobre o transporte, sobre como conduz a educação. Então, só tenho a parabenizar a senhora. E quero dizer também, se eu estou aqui agora, a senhora fez parte da minha vida. Eu só foi minha professora, igual a senhora falou, a educação começa em casa. O tanto que eu aprendi aqui, a senhora fez parte. Então, muito obrigado e continue com esse belíssimo trabalho da senhora. Eu agradeço. Com a palavra, doutor Ivo. Educação artística. Secretária Gracinha, a minha esposa, mesmo estando aposentada da educação, foi sua colega há muito tempo na educação, ela sempre participa para mim, porque ela tem relacionamento com as colegas professoras, esse trabalho que tem sido feito durante a pandemia.
E realmente, os professores têm se desdobrado. Eu quero aqui utilizar esse espaço para agradecer e parabenizar todos os professores. Nesse período da pandemia, os professores não têm dia e nem horário para trabalhar. Estão sempre solícitos para atender os alunos. Eu também queria pedir à senhora, quando da realização aí do processo seletivo, que houvesse uma divulgação ampla, com antecedência, da realização desse processo, para não pegar as pessoas, às vezes, despreparadas com algum documento, com qualquer coisa que seja. E agora uma pergunta que o vereador Flávio fez, eu queria saber da senhora, porque eu particularmente presenciei a administração passada, fez a reforma na escola do Buriticinho. O que aconteceu lá? Uma das salas tinha um armário, eles pintaram a parede e sequer arrastaram o armário para pintar atrás do armário. Eu estive na escola lá da Cachoeira, fui lá com o Diego, adentrei as instalações lá, chovendo. Secretária, chovia mais lá dentro do que lá fora. Então eu queria saber da senhora quais as escolas que foram reformadas no final da administração passada e que ainda precisam de reformas para gerar condições no início das aulas em janeiro próximo. A única que não foi é Montes Claros. Lá na Cachoeira, o reboco arrancou, aí eles passaram a tinta até onde estava rebocado, para cima, fez aquele zigue-zague, deixou. Tem parede que você está aqui, eu estou vendo lá de fora. Mas passou a tinta do lado de fora, certo? Do lado de dentro, nenhuma viu tinta. Então, eu gostaria sim, a gente fala, parece que é brincadeira, mas reformou. Por que não fez isso? Então, eu só estou contando a situação que está. Lá na Firmeza, fizeram um tubo no meio do corredor, sabe, do pátio. Aí a água vem numa calha e desce todinha ali, que dá para você encher um caminhão-pipa quando está chovendo ali no meio. Então, são coisas que eu gostaria que vocês... Nós vamos estar nas escolas, né, da semana que vem para frente, direto nelas, e eu gostaria que vocês fizessem uma visita. Pode falar. Senhora secretária, eu gostaria que, se a senhora presidente e os nossos colegas aqui aceitassem, formar uma comissão para estar acompanhando aí a secretária nessas escolas que vão ser reformadas. Não, tudo bem. Por mim, nós temos assim, a empresa chegando, né, a que ganhar lá para fazer o serviço, a que for determinada para cada região, a gente vai. 2, 3, geralmente a gente visita por dia. E se você... convidasse a gente... Não, passo o convite para vocês. O dia que eu for, por exemplo, Firmeza, Cachoeira, gente, como eu gostaria que vocês fossem lá conhecer o trabalho que o vereador Rivas citou, lá tirou o armário, né? Depois está aí desenhado na parede, porque pintou em volta. Gente, mesa pintou aqui, não vamos longe, aqui no Francelino, nós temos uma parte do pátio que tinha uma mesa, pintou em volta dela, por baixo está sem pintar. Tem, no parquinho tem. Aqui no Francelino tem, precisa ir na zona rural. Você vai aqui e vê. Então, para comprovar, né, a veracidade do que eu estou falando para vocês. Então, não estou criticando ninguém, não estou jogando pedra, estou respondendo aquilo que me perguntaram. É bom, senhora secretária, só um minutinho, que se faça um presente, fotografe-o antes, né, como está, e depois... Mas eu não quero fotografar, não. Não, é bom, é uma reforma depois, até para a comunidade, tá vendo aqueles que quase não participam das escolas. Eu vou pedir só um minuto,
Vou pedir para vocês, senhores, se vocês estão de acordo, mais 5 minutos para a gente encerrar o fechamento. Nós já passamos o nosso prazo. O vereador Vino pediu a palavra e o vereador Zico. Então, para que sejam assim breves, eu peço esses 5 minutos, senhora secretária. Certo? Para a gente encerrar? Ok? Certo. Vereador Vino, qual a palavra? Assim, primeiramente eu sei pela sua vinda aqui, fico muito assim, satisfeito de você falar que em janeiro agora as aulas começam, nem as creches, né, tem muito tamanho. Será que dia que vai abrir as creches? Então, de hoje em diante, a gente pode falar para ela que dia que ela vai ser aberta. Se Deus quiser, então, em janeiro. Então, eu agradeço muito. Se Deus quiser. Isso, viu? E aí a gente já pode falar, eles vai começar em janeiro. As creches também em janeiro, né? Então, que eles perguntam muita gente. Será que dia vai abrir a creche? Hoje no nosso município tem muito nordestino, e tem muita criança. E aí essa situação difícil, né? Vem assim, situação financeira ruim. Então para eles trabalhar precisa de umas meninas na creche, né? E não tem na creche fica difícil. Agora em janeiro tem, já melhor bem. Agradeço a senhora. Obrigada. Muito bem. Com a palavra, vereador Zico. Presidente José Mesquita, em nome da Escola de Vereadores. Primeiramente, senhor secretário, agradecer a senhora pela vinda, ter ouvido o chamado dos vereadores aqui para a senhora ir na cadeira 10 aqui. Também quero falar para a senhora que não gosto muito de falar no passado, não. Vários vereadores aqui fizeram pergunta para a senhora aqui, a senhora respondeu à altura, e acreditamos no trabalho da senhora, vamos cobrar, vamos estar de perto, porque foram muitas respostas boas aí. As escolas vão ser reformadas, as aulas vão começar dia 20, né? Teve convite da senhora secretária para vereadores acompanhar. Tenho certeza que tem vereadores que vão acompanhar de perto e acreditamos muito no serviço da senhora, só pode ter certeza. Por mais parabéns, eu acredito que sempre quando for convocada, a senhora vai ter vontade de vir a esta casa e responder aos questionamentos dos vereadores. Obrigada. Gente, eu só queria fazer uma consideração final. Agradeço muito por ter sido convidada. Vim com prazer, certo? Se for preciso, estou à disposição. Trabalho com transparência toda a vida. Tenho 40 anos de magistério, trabalhei, eu tenho aqui alunos que eu conheço, né? Ex-alunos que eu conheço. E trabalho com transparência. Então, eu pretendo fazer aquilo na maior lisura possível e no bem da comunidade. Eu estou aqui, o meu trabalho é para o povo, é para a educação. Esta é a minha função. Eu sou uma educadora de coração, tá? Agradeço muito a vocês, tá? E outras vezes estarei por aqui, tenho certeza. E também os convido a comparecer lá e a nos ajudar nessa empreitada que a gente vai ter por aí, né? Ela é árdua e quem estiver disposto a nos ajudar, eu agradeço, tá? Muito obrigada. Muito bem. Pode agradecer, Nadine? Secretária, eu fiquei por último, eu quero agradecer, obrigado por ter comparecido, por ter respondido todas as perguntas. Desculpa se o nosso vereador colega aqui achou que eu tinha levado por outro tom, não foi minha intenção. São algumas perguntas que a gente recebe, eu recebi algumas aqui que eu acho que não precisa ser falado, eu prefiro, se a senhora permitir, ir lá e conversar pessoalmente e depois explanar para essa pessoa, para várias pessoas que me perguntaram. Fico muito feliz, igual o nosso amigo Vino falou, faço também das palavras do vereador Riva sobre o processo seletivo, se a gente puder divulgar com antecedência, né? Então, assim, parabéns, obrigado. É uma felicidade saber que em janeiro, dia 20, essas crianças, nossas escolas estarão de volta, se Deus quiser. Te desejo boa sorte nesse trabalho que não é fácil. Educador é uma segunda mãe, né? E você na frente de várias educadoras terá uma dor de cabeça um pouco maior, a senhora já sabe. E muito obrigado mais uma vez, são minhas palavras, por ter comparecido e respondido a não só as minhas perguntas, como a dos vários dos colegas, né?
e da nossa população e esclarecer sobre essas reformas, porque todos falaram, foram reformados, né? E obrigado pelo convite, e se precisar de mim, pode contar comigo, a senhora sabe onde me achar, tem meu número, estou à disposição da senhora, da secretaria, estou aqui para somar e para ajudar. Que for bom para o nosso povo, para o nosso município, vou estar aqui presente, de corpo e alma, para fazer o meu melhor e o melhor para a população. Muito bem. Então, agradeço, secretária Gracinha, muito obrigada pela presença, e dizer a todos os professores, né, nós sabemos que foi um período para eles também de aprendizado, né, essa nova maneira de ensinar. Sei que para muitas crianças aí é irreversível a perca, principalmente os da alfabetização, porque é o pontapé inicial e fundamental e principal da educação, é a alfabetização. Se esses meninos não são bem alfabetizados, eles vão ter muita dificuldade ao longo da vida educacional, de estudo, né? Então, agradeço a presença da senhora. Só um lembretezinho aqui, uma coisa que veio na minha cabeça. Processo seletivo, e se a gente sabe que não dá tempo de um concurso. Mas tem previsão para concurso público, para educação? Tem sim. A previsão é para meados do ano que vem. Porque a gente tem que organizar primeiro, enquanto não tiver o processo seletivo, fazer aquela distribuição das cargas horárias, ser desmembrar e fazer tudo. E esse concurso também não é só da educação. Sim. Aí tem que fazer levantamento da saúde, são todas as secretarias, né? E aí é um processo mais demorado. Mas existe a previsão para o ano que vem para o concurso público. Esse processo seletivo é um paliativo para o ano que vem, para o concurso assumir, né, o ano seguinte. É um socorro, né? Emergencial. Socorro emergencial. Exatamente. É porque a gente sabe assim, de muitos professores que ano que vem vão estar também aí aposentando, né? Já aposentaram vários. E muitos vão estar aposentando, né, senhor João? Muito bem. Então, deixa-se o parabéns a todos os professores, que Deus ilumine e abençoe a cada um de vocês imensamente, né? Pelo trabalho de vocês, viu? E eu gostaria até de aproveitar essa casa, eu sei que muitos devem estar ouvindo, né? E mandar um parabéns a todos os professores. Nós fizemos uma homenagem a eles, eu acho que tudo que você faz para o professor é pouco, ele merece mais. Então, que eles sintam abraçados, tá? E parabéns a todos. E muito obrigada a vocês. Nossa gratidão a todos.